O escândalo de subornos que mirou a Petrobras em 2015 fez várias vítimas, dentre elas a Lupatec, provocando a sua falência apenas 8 meses após a reestruturação de dívida da empresa. A liquidação era um risco iminente, quando a ação chegou a valer alguns centavos, mas parece que o jogo está virando. Após a vinheta, eu te conto a história, o modelo de negócio e os principais dados econômicos da Lupatec. Agradecendo aqui os mais de 3.700 inscritos. Se você não inscrevendo, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembrando aquele nosso disclaimer, as informações mais disponibilizadas aqui não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento, a tomar decisão exclusiva e a responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da App Capital. Posto lá cedinhas principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. A dificuldade enfrentada pela Petrobras entre 2014 e 2018 fez com que toda uma cadeia produtiva entrasse em colapso. Embora continuasse produzindo válvulas, cordas e outros equipamentos que a Petrobras necessitava para operar suas sondas de perfuração de petróleo, a Lupatec não recebia nenhum pagamento há mais de 6 meses entre 2015 e 2016. E como 85% das receitas da empresa estavam nas mãos da petrolífera brasileira, eles tinham um grande problema na mão. Contudo, a Lupatec teve problemas antes mesmo do surgimento dos escândalos da Petrobras. A empresa, sediada em Caxias do Sul, foi criada em 1980 para fornecer equipamentos à Petrolífera Nacional e realizou 17 aquisições entre 2007 e 2010. Prevendo que as descobertas massivas na costa brasileira impulsionariam a demanda, além da alta dos preços do petróleo. Ao invés disso, a receita ficou abaixo das expectativas no início de 2009, porque a queda de preços do petróleo desencorajou a perfuração de novos poços e a Petrobras focou em programas de exploração que não exigiam os produtos e serviços da Lupatec. Em outubro de 2015, a empresa concluiu uma reestruturação voluntária, convertendo 85% de sua dívida, que estava aí aproximadamente 1,1 bilhão de reais, em ações. Isso transformou o BNDES em seu maior acionista, com participação de 31%. Entre os outros acionistas estavam o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras e a firma de private equity GP Investments. A Lupatec, na época, tinha 397 milhões em dívida líquida e ativos que totalizavam 256 milhões no fim do primeiro trimestre. Portanto, nessa época aí de 2015 e 2016, a empresa tinha patrimônio líquido negativo. Atualmente, tentando se desvencilhar do petróleo, o grupo pretende conciliar suas atividades em manufatura, acelerando a atividade de suas plantas fabris no Brasil. As atividades de serviço para petróleo e as atividades no exterior serão vendidas ou desmobilizadas mediante alternativa mais econômica. Vamos falar agora então um pouco do portfólio de produtos das marcas que a empresa possui. Ela produz cabos de fibras sintéticas para aplicação de ancoragem de plataformas de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, válvulas automatizadas e manuais de modelo esfera, gaveta, globo e retenção e forjadas para empresas que operam no setor de petróleo e gás. Ferramentas para complementação para o setor de petróleo e gás, além de válvulas industriais de média e baixa pressão para os setores químico, farmacêutico, petróleo, gás, alimentício, máquinas e equipamentos, papel e celulose, petroquímico, dentre outros. Produz também válvulas esfera em aço inox, carbono e latão, válvula borboleta e retenção em ferro fundido, válvulas gaveta, globo e retenção em aço carbono, filtro Y em ferro fundido e junta de expansão de borracha. Além disso, a empresa fornece serviços de usinagem, diversos acabamentos, proteções superficiais, perfuração e complementação de poços de petróleo e ou gás natural. E agora eu vou dar um apanhado do balanço do segundo trimestre de 2021 da Lupatec e também mostrar a evolução dos resultados da empresa para que você possa discernir se ela está próxima ou não de sair da recuperação judicial. Recuperação esta que teve um aditivo no ano passado por conta da pandemia da Covid-19 que impactou aí os negócios da empresa.
Trazendo então resultados referentes ao último balanço divulgado, nós temos que a receita líquida ficou em 19,8 milhões de reais, bem acima dos 6,6 milhões obtidos no segundo tri do ano passado, de modo aqui que o concentrado foi em válvulas, com 19,5 milhões de reais. Cabos e compostos totalizaram 233 mil reais. No comparativo semestral também houve um avanço bem significativo em 2021 com relação a 2020. De modo total, a receita líquida da companhia foi de 19,8 milhões de reais no último trimestre. Falando agora do lucro bruto, com relação a produtos, ficou em 5,3 milhões de reais, elevação aqui quando comparado ao primeiro tri deste ano e também ao segundo tri do ano passado. Margem bruta ficou em 27%, o serviço teve um prejuízo de 133 mil reais, de modo que o total do lucro bruto ficou em 5,2 milhões de reais, uma margem bruta aqui de 26,3%. Descontando aqui as depreciações, o lucro bruto ficou em 6,5 milhões de reais para a Lupatec. Já no comparativo semestral, já está em 12,62 milhões de reais, bem acima dos 7,7 milhões obtidos no primeiro semestre do ano passado. Dando seguimento à análise, vamos falar das despesas, que no segundo tri de 2021 ficaram em 2,1 milhões de reais, ligeira alta com relação ao mesmo período do ano passado. A principal delas foi com relação a vendas de produtos. Despesas administrativas diminuíram, foram para 4,9 milhões de reais, 1 milhão de reais a menos no comparativo anual e dividido aqui quase que partes igualitárias entre despesas de produtos e serviços. O honorário dos administradores ficou em 720 mil reais, dobrou aqui quase o valor obtido no segundo tri de 2020, de modo que o total de despesas ficou em 7,8 milhões de reais, queda aí quando comparado aos 8,3 milhões do ano passado. No comparativo semestral, as despesas ali estão igualitárias, com um ligeiro aumento para o primeiro semestre de 2021. Agora nós temos aqui o EBITDA, que ficou em 1,8 milhão de reais, alta substancial ao prejuízo, né? O EBITDA negativo de 2,1 milhões obtido no ano passado. Margem, então, saiu de menos 32 negativos para 9,6% positivo, isso aqui margem EBITDA. O segmento de serviços deu um prejuízo maior do que 2020, ficou em 2,9 milhões de reais, de modo que o EBITDA total ficou em negativo em 1 milhão de reais, sendo a margem em menos 5,5%, também bem melhor do que a obtida no segundo tri do ano passado. Seguindo agora para falar do resultado líquido, que foi negativo então em 1,7 milhão de reais, com as deduções dos impostos aqui, o resultado líquido do período ficou positivo em 1,9 milhão de reais, por esse efeito positivo de imposto de 3,7 milhões de reais. De acordo com a empresa, esse resultado positivo de 2 milhões apresentado no segundo tri de 2021 foi influenciado, além das receitas e despesas recorrentes, pelo fato de 3,8 milhões de despesas com ociosidade de produção, 400 mil reais correspondente ao efeito líquido negativo dos ajustes de impairment e resultado da alienação dos ativos, além de 1,7 milhão de atualização de juros e empréstimos e dívidas da recuperação judicial, e 8,1 milhões de reais relativos à variação de passivos ajustados na consolidação de parcelamentos aderidos, e 3,3 milhões de reais de reversão por atualização de processos contingentes de acordo com a análise dos assessores jurídicos e reversão de juros referentes à remensuração de dívidas extraconcursais. Falando agora de caixas e disponibilidades, a empresa apresentou no segundo tri de 2021 18,3 milhões de reais em caixa, queda quando comparado ao trimestre anterior, que foi de 21,4 milhões de reais. Já o endividamento da empresa no curto prazo é de 30,2 milhões de reais, destes 3,3 créditos à recuperação judicial e 26,9 milhões não referentes à recuperação judicial. A de longo prazo é de 98,6 milhões de reais, todos eles aqui negociados em relação à recuperação judicial. De modo que a dívida bruta, que é a soma dessas duas, 128,9 milhões de reais. Descontando o caixa, a dívida líquida da companhia, então, está em 110,59 milhões de reais, bem alta ainda para a Lupatec. Mas ao longo dos anos o que podemos perceber? Uma queda drástica da receita líquida, chegando ao pior patamar em 2019, mas em 2020 já esboça uma reação. À mesma medida que os custos foram reduzindo. Então, quando os custos caem, isso mostra aí que a empresa está reduzindo a sua atividade, ela está encolhendo de tamanho, o que é normal em empresas de recuperação judicial, que elas precisam arrumar a casa para depois voltar a expandir novamente. O
que podemos observar aqui agora com relação ao lucro é que parece que o pior momento da Lupatec ficou ali entre 2012 e 2014. De lá para cá ela continuou dando prejuízo, salvo aqui em 2016, que deu um lucrozinho mínimo, ficou no 0 a 0 em 2017, voltou a dar prejuízo em 2018, mas vem numa recuperação aí nos últimos anos. Então, se ela conseguir de fato diversificar suas receitas, ampliar para outros tipos de indústria, ela pode sim dar a volta por cima. É importante a gente ficar atento em quanto tempo e como ela vai conseguir se desvencilhar do petróleo e partir para as outras atividades para que ela possa se tornar mais rentável e também mais diversificada. E aí, pessoal, o que é que vocês acham do case da Lupatec? Vocês têm ela na carteira? Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos, deixe seus parceiros e AppCap Investidor e acesse nos comunidades exclusivos gratuitos do Telegram. Eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo!